Amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook, para o pessoal do Instagram, para o pessoal do YouTube, amém. A paz do Senhor Jesus para quem vai ouvir pelo áudio. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Meet, para Silvana, para Liliane, para Manuela, para Maria Oliveira, para Cláudia, para Cida, amém. A paz do Senhor Jesus. Vocês estão vendo que hoje eu estou bem feliz, né? Eu tenho uma novidade, eu vou falar daqui a pouquinho, né? Eu tenho a prova viva de que quem está com Deus não precisa correr atrás de bênção. A bênção corre atrás de você. E eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre as genealogias de Jesus. São duas genealogias que tem, né? As genealogias que está ali no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, e no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus. E, gente, as duas genealogias são diferentes. E aí, né? Quando eu falei esse tema de hoje, né? Eu postei nas redes sociais, no Facebook, Instagram, no WhatsApp, né? Gente, eu vi muita carinha triste. Eu vi muita cara de tristeza, cara de choro, né? E, gente, isso é um motivo pra gente se alegrar. Por quê? Porque hoje a gente tá aqui pra reafirmar nossa fé, né? A verdade é que esse confronto entre as genealogias, né? Hoje e há um tempo tem sido, né, um motivo de questionamento da Bíblia, né? Algumas pessoas vêm questionando a Bíblia por conta disso. A gente vai falar sobre isso hoje. E, inclusive, tem sido o palco de heresias isso, né? Eu vou falar até sobre isso hoje com relação a um continente que isso está acontecendo. O continente da África. E tem sido palco, assim, de heresias, né? E, gente, a gente não tem que ficar triste com a aula de hoje. Eu não tô aqui para apontar um erro da Bíblia, eu não tô aqui para apontar um defeito da Bíblia, não. O problema não é a pergunta que fazem, o problema é a resposta que dão, né? O problema não é o que vai ser perguntado, mas sim como que vai ser respondido, tá? Então, eu tô aqui hoje pra gente responder como a Bíblia nos fala, nos responder da forma certa, né? E a nossa resposta hoje, a gente vai reafirmar a nossa fé. A gente não tem que ficar triste, a gente tem que ficar alegre. Sabe por quê? Porque a gente precisa saber defender a nossa fé. A gente precisa ter esse trabalho apologético dentro de nós. Porque quando chega alguém questionando a nossa fé, né? E dando por base conflitos, né, aparentes conflitos de versículos bíblicos, a gente precisa saber defender a nossa fé. A gente precisa saber defender a Bíblia. Então é importante a aula de hoje, porque é importante você saber defender a tua fé, né? E hoje é isso que a gente vai aprender. A gente vai aprender hoje a defender a nossa fé, né? Como assim existem duas genealogias diferentes? E a gente vai falar sobre isso. E a gente vai tentar explicar isso. E a gente vai reafirmar a nossa fé hoje. A gente não vai sair daqui triste achando que a Bíblia, né, se contradiz, né? A gente não vai sair daqui triste achando que a Bíblia está errada. Não, gente. A gente vai sair daqui com mais fé ainda e com mais alegria na palavra que Deus nos deixou, tá bom? Então a gente não tem que ficar triste quando a gente vê esse tipo de coisa, tá bom? Eu vi muita gente triste aí, né? Nossa, a paz, Andréia, Dorinha, eu vi muita gente triste, nossa, colocaram carinhas de tristeza ali por causa do tema da aula de hoje, gente. Não, a gente não tem que ficar triste, não. A gente tem que ficar alegre, porque hoje a gente vai reafirmar a nossa fé, explicando isso, gente, entendendo isso, para que quando alguém venha questionar a gente sobre isso, a gente saiba defender a nossa fé, a gente saiba defender a verdade, a gente saiba defender a Bíblia. Isso é importante também, né? E não é defender daquela forma elástica que às vezes é feita, onde a pessoa defende a Bíblia, mas, gente, fazendo tanto malabarismo que você vê que aquilo não tem lógica, né? Não é desse jeito que a gente vai defender, mas de um jeito real, de um jeito sincero, de um jeito honesto, tá? Então a gente vai fazer isso hoje, tá? Então, amém, a gente não precisa ficar tristes, a gente precisa ficar alegres, amém, a gente precisa se alegrar, amém. E eu quero falar algo pra vocês, porque eu tô tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz. Ontem à noite eu recebi um convite de uma revista cristã conceituada e séria aqui do Brasil, para eu ter uma coluna nessa revista, gente. Eu tô até agora sem acreditar. Nossa,
para eu ter uma coluna nessa revista com 2 páginas. A coluna que eu ganhei tem 2 páginas. E o nome dessa coluna vai ser A Bíblia, capa a capa, com Bruna Caroline. E eu vou falar sobre a Bíblia, gente. Eu tô tão feliz, gente. E uma vez por mês eu vou mandar a redação, né? Eu vou mandar o escrito, né? E a pessoa ainda me falou, não fica preocupada com português, com ortografia, porque a gente tem um editor-chefe, a gente tem um redator, a gente tem não sei o que. Gente, eu tô aqui nas nuvens, né? Glória a Deus, gente. Nossa, eu tô tão feliz. Nós ganhamos uma coluna, glória a Deus, né? Nós ganhamos uma coluna nessa revista. Eu tô muito feliz. Obrigada, Cláudia. Eu tô muito feliz, gente. Muito feliz, né? Vocês veem a minha cara, né? Eu tô muito feliz. Eu não tô acreditando, né? E ele ainda tinha falado assim pra mim, né? Porque eu falei pra ele, mas como que funciona, né? Tem um limite de palavras para eu escrever, né? E ele falou, são 2.500 caracteres. Mas essa pessoa, ele trabalha nessa revista. E ele assistiu às aulas. E ele falou, não, peraí que eu vou conversar com a editora-chefe, porque 2.500 caracteres para você é muito pouco. Porque o que você tem para falar, a gente precisa dar mais espaço. E eles autorizaram eu ter 5.000 caracteres, gente. Eu ganhei 2 páginas inteiras na revista. Glória a Deus, estou muito feliz. E o meu projeto para essa revista é o quê? É contar a Bíblia de uma forma diferente. Então eu quero contar a Bíblia como se fosse uma história só, sabe? O meu intuito é esse. Eu quero contar a Bíblia inteira como se fosse uma história só, com as minhas palavras, sabe? Então eu não vou entrar com os versículos ali, nada. Mas eu vou contar como se fosse, sabe, um livro que você lê, de uma história de romance, de uma história de alguma coisa? Eu quero contar assim a Bíblia. E vai ser nessa coluna. Aí eu quero contar desde o princípio, contando tudo como uma história, para quem lê entender. Gente, eu tô tão feliz. E eu queria dividir isso com vocês, porque isso é a prova viva, é a prova concreta de que você, quando está com Deus, quando Deus está no negócio, gente, quando Deus é contigo, você não precisa correr atrás de bênção, mas as bênçãos correm atrás de você. Glória a Deus. Eu já estava bem feliz, vocês lembram, né? Já faz acho que quase 1 ano já, que teve uma rádio, um locutor de uma rádio, que me pediu autorização para colocar os ensinos e reflexões na rádio, passando na rádio. E eu autorizei, é claro. E eu já estava tão feliz, porque já passo ensino e reflexão nas rádios, né? Teve um dia até que ele passou uma aula inteira na rádio, gente, imagina. E agora, essa revista cristã, que vai ter aí essa coluna com 2 páginas, que eu vou falar sobre Jesus, eu vou falar sobre a Bíblia, eu vou ensinar a Bíblia através dessas 2 colunas, gente. E eu tô muito feliz. Ele vai me mandar o nome da revista, tudo certinho, para eu divulgar também, tá? É uma revista gratuita, é uma revista com grande distribuição, já tem bastante pessoas adquirindo essa revista, e ela é gratuita, gente. E eu vou divulgar. Amém, eu tô muito feliz, gente. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tinha que dividir isso com vocês, gente. Porque a minha... Oi, Maria Oliveira, a paz. Pera aí que eu não tô te ouvindo. Oi, Maria. Oi, tá me ouvindo agora? Pera rapidinho. Maria? Oi, agora eu tô ouvindo. Bruna, teve acho que tem mais ou menos 2, 3 meses. Eu tive um sonho contigo. Ai, Glória, como que foi esse sonho? A minha colega, ela assiste o áudio depois, daqui de Brasília também. Eu comentei com ela. Eu falei, mulher, eu tive um sonho com a professora. Ela que professora, aquela professora que dá aula de vida e tal. Aí ela falou assim, que sonho foi esse? Eu falei, mulher, eu não sei. Eu só sei, foi muito assim, não foi muito claro. Eu Sim. só sei que assim, ela como se ela tivesse... É como se ela fosse escrever a Bíblia da forma que ela explica. Uau! Aí minha colega olhou assim pra mim, sabe? Aí ela, uai, mulher, mas... E tu vai falar pra ela? Eu falei, não, mulher, porque foi muito confuso. Bruna, por Deus, perante nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Você acredita que
agora você falando, eu me arrepiei todo dia. Eu falei, meu Deus, o Acredito! sonho que Deus me deu. E essa pessoa que me contatou ontem dessa revista, ele ainda falou assim, ele falou, olha, eu assisti já as suas aulas, eu assisti muitas aulas suas, e eu quero que você escreva como você dá nas suas aulas, como você explica nas suas aulas. Ele falou exatamente com essas palavras que você tá falando. Ele falou isso, que ele queria que eu escrevesse como eu ensino nas aulas. E glória a Deus. Foi desse jeito mesmo. Amém, Mas já Maria. passou. Amém, glória a Deus, que Deus continue te usando dessa forma extraordinária, amém, amém, amém. Nossa, eu tô nas nuvens, gente, eu tô meio com cara de boba, mas é assim mesmo, eu tô meio nas nuvens, eu não tô acreditando. Tanta gente paga, né? Quando foi a questão da rádio, eu já fiquei nas nuvens, né? Porque, gente, as pessoas pagam pra ter um tempo na rádio, né? Nas rádios, é assim. E um locutor do nada me chama pro programa dele, né? E eu falei, nossa, as pessoas pagam pra, né, ter um tempo na rádio. E ele me chamou e tá passando os ensinos e reflexões lá. E agora uma coluna, gente. As pessoas pagam pra ter coluna, né, em revista, jornal, tudo. E, nossa, eu fui chamada, eu não acreditei. Eu falei, ai, como eu me sinto lisonjeada. Eu tô me sentindo tão honrada, assim, sabe? Eu tô muito feliz porque eu tô me sentindo honrada por Deus. É um milagre isso, gente, porque você receber um convite desse, e assim, de alguém que eu não é meu amigo, porque você receber de um amigo, de uma pessoa íntima, né, é uma coisa, assim, né, ele não é meu amigo, assim, né, e caramba, é Deus, eu tô boba, gente, vocês veem minha cara, né, eu tô com cara de boba, né, eu tô com cara igual aquelas menininhas apaixonadas boba, né, eu tô assim, tô com essa cara rindo à toa, né, tô com um sorriso de orelha a orelha, eu tô assim, amém, amém, Silvana, Deus te abençoe, amém. Ela falou, Deus te abençoe sempre mais, Deus tem sempre mais, muito além do que nós podemos imaginar, amém, glória a Deus. No Meet, vocês estão conseguindo me ouvir bem assim, gente? Eu tirei o microfone, vocês conseguem me ouvir bem assim? Sim, tá bom. Ah, então eu vou deixar assim, porque aí o pessoal do Facebook e do Instagram consegue ouvir vocês quando vocês interagem, tá bom? Às vezes no meio do estudo às vezes no meio do estudo já teve caso de gente dando testemunho e falando alguma coisa, e é importante para ter na gravação. Então eu vou deixar sempre assim agora na aula, tá bom? Amém. Amém, gente. Tá ótimo. Amém, Deus abençoe. Ai, tô muito feliz, gente. Eu tinha que falar isso pra vocês. Ai, não reparem que eu vou ler a Bíblia agora. É capaz hoje de eu falar até sobre coisa séria e eu tá rindo, né? Mas, gente, vocês sabem por quê. Tá bom? Eu tô nessa vibe, né? Então é capaz de eu falar até coisa séria e rir um pouco, mas é porque eu tô. Nossa, sabe quando você fica que você não tá acreditando? Eu tô assim, glória a Deus, glória a Deus. E eu vou começar a escrever já essa semana a primeira coluna, gente. Ai, meu Deus, dá vontade de pôr até num quadro. Eu vou escrever a primeira coluna essa semana, essa madrugada. Eu nem consegui dormir pensando como que eu vou começar. Vai ser a primeira coluna, né? E eu quero começar falando algo assim, né? Essa é a história de Jesus, né? Essa é a nossa história. E para começar a falar sobre a história de Jesus e sobre a nossa história, eu preciso falar sobre um povo especial. E começar a falar sobre Israel, né? E eu quero começar sem história. Sabe, eu ir falando a história, como eu falo aqui, ensinando assim, dessa forma, é esse o meu intuito para essa coluna. Amém. E falando de uma forma bem simples, bem clara, que até uma criança lendo vai entender. E eu quero fazer assim, amém. Ai, gente, eu tô muito feliz. Glória a Deus. Amém, amém. Então eu vou orar agora, tá bom, gente? Amém, amém. Ai, gente, obrigada por ficarem felizes comigo também. Porque eu tô tão feliz que eu não tô cabendo em mim, sabe? A minha vontade é que sair pulando e gritando, né? Mas glória a Deus, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, né? Deus é incrível, amém. Então agora eu vou fazer a oração, tá, gente? E eu vou começar a leitura do primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. E a gente vai falar sobre as genealogias de Jesus. Eu vou ligar o ventilador de novo, gente, porque eu desliguei o ventilador porque eu não tava ouvindo a Maria Oliveira. Eu vou ligar ele de novo, senão eu não aguento aqui de calor. Só um instante. Prontinho. Então, gente, a gente vai falar hoje sobre o primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, tá bom? Amém. Então, eu vou orar agora e depois da oração a gente começa, então, o estudo do dia. Amém. A gente vai falar sobre essas duas genealogias que são diferentes, realmente, e a gente vai falar sobre isso e entender isso daí, tá bom? Amém.
Meu Deus, obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, meu Deus. Como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelas Tuas bênçãos, Deus. Obrigado. O Senhor é incrível, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, continue nos abençoando. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, guie os nossos caminhos, guie os nossos passos, nos conduza, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Que o Senhor nos use de forma extraordinária para o Teu reino. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, me use, que aqui não seja o meu falar, mas que seja a sua verdade dita, Pai, amém. Espírito Santo, vem e usa a minha boca para propagar a verdade de Deus, a mensagem de Deus, amém. E que seja uma mensagem clara, uma mensagem simples, que todo aquele que a ouvir a compreenda, Pai, em nome de Jesus. Que o meu falar ao Teu respeito seja irresistível, seja apaixonante, Pai. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de Ti não resiste, se apaixone, se entregue a Ti, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua palavra penetre em cada um de nós, produzindo seus efeitos, nos convencendo dos nossos pecados, nos convencendo das nossas falhas, dos nossos erros, nos levando ao verdadeiro arrependimento, nos levando à verdadeira transformação, Pai, a transformação de mente, a transformação de coração, a transformação de atitude, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Se revela, Pai, a cada um de nós, que o Senhor venha falar conosco, que a Tua chama venha acender dentro de cada um de nós, que o Seu Espírito Santo venha com o Teu fogo purificador, Pai, e nos purifique, Pai, que nos santifique em nome de Jesus, Senhor, porque nós queremos ter parte contigo, Pai, amém. Amém. Então, gente, a gente vai falar hoje sobre o primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Eu mandei 2 papeizinhos junto com o link da aula de hoje, né? Minha letra não tá tão bonita, mas acho que dá para entender, tá? Esses papéis que eu mandei hoje é importante para a aula que eu vou falar hoje, tá bom? Porque nesses papéis eu tô falando qual é a finalidade de cada genealogia. A gente vai entender que a verdade é que cada genealogia tem uma finalidade diferente. Mateus, quando ele fala genealogia de Jesus, ele tem uma finalidade ao falar genealogia de Jesus. Quando Lucas fala genealogia de Jesus, ele tem outra finalidade. E a gente vai falar sobre isso. E a gente precisa entender isso para a gente entender essa diferença, tá? Porque Lucas, o foco de Lucas, né? Lucas era com Paulo, né? Então, qual é o foco de Lucas? Os gentios, são os gentios, né? E qual que era o foco de Mateus? O foco de Mateus eram os judeus. Então a gente já vê uma diferença muito grande, né? Lucas, o foco dele, da escrita dele, do livro dele, da escrita dele, era para os gentios. Ele era um discípulo de Paulo, então o foco dele era para os gentios. Ele se converteu ali ouvindo Paulo falar, e ele creu tanto, e ele era um médico, né, estudioso, e ele se interessou tanto por aquilo que Paulo ensinou para ele, né, quando ele se converteu, que ele quis estudar a história de Jesus. E ele escreveu, ele fez registros desse estudo que ele fez, né? Então, Lucas, ele não acompanhou a vida de Jesus, né? Ele não acompanhou ali Jesus, mas ele começou a estudar, ele foi buscando registros, né? Ele ia interrogar pessoas para anotar registros, então ele foi buscando isso, Lucas. Mateus, já não. Mateus, ele foi um apóstolo de Jesus e ele viveu ali, né, com Jesus. Ele esteve ali, ele foi um discípulo de Jesus, né? Então, há essa diferença, tá? Então, Mateus fala com os judeus, Lucas fala com os gentios, que ele era um discípulo de Paulo. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre essa diferença que há entre as duas genealogias de Jesus. A verdade é que quando a gente compara, se você pegar esse papelzinho que eu mandei pra você, esses 2 papéis, se você comparar, gente, só tem 3 nomes que batam, tirando o de José, né? Com o de José são 4 nomes. Só esses, e o Davi, né, claro. Tirando Davi, né, e José, só tem 3 nomes que batem de uma genealogia para outra. E realmente você vê que a raiz muda das genealogias, né? Em uma genealogia diz que Jesus veio de Salomão. Em outra genealogia diz que Jesus veio de Natã, tá? E eu quero falar hoje sobre isso.
tá? Seria um assunto até mais pra frente, né? Mas como a gente vai falar hoje sobre Salomão e sobre a promessa que Deus vai fazer para Salomão, porque hoje a gente vai ver que Deus vai fazer uma promessa para Salomão. Que promessa é essa que Deus vai fazer para Salomão hoje, que a gente vai ver? É de que o Messias viria de Salomão. Mas essa promessa que Deus vai fazer a Salomão, ela é condicional. Ela é condicionada a quê? A obediência de Salomão. Então, para que o Messias viesse de Salomão, Salomão precisava obedecer à lei de Deus e a Deus, tá? Então, só assim o Messias viria dele. Senão, Deus ia escolher outra pessoa para vir o Messias, tá? Então, a gente tem que ter isso em mente também, em consideração, para a gente estudar hoje. Por que é importante a gente falar sobre genealogia de Jesus? Quando eu mandei hoje nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, quando eu mandei que esse seria o tema da aula de hoje, um monte de gente colocou lá a carinha triste, né? E colocaram lá de tristeza porque eu ia falar sobre esse assunto, tá? Gente, primeiro, a gente não tem que ficar triste porque a gente vai falar sobre esse assunto, tá bom? Pelo contrário, a gente tem que ficar alegre. Porque o que acontece? Esse assunto é um assunto polêmico. Esse assunto é um assunto polêmico e é um assunto que leva algumas pessoas, né, a desacreditarem na Bíblia, tá? Então, creio eu que por isso algumas pessoas ficaram com a carinha triste, né, quando eu falei do tema de hoje. Mas, gente, eu quero falar para essas pessoas que colocaram a carinha triste que o problema não tá na pergunta que a pessoa faz, querendo questionar a nossa fé ou querendo questionar a Bíblia. O problema não é a pergunta que é feita. O problema é a resposta que é dada. Entende? Então, o problema não está na pergunta que é feita, mas sim como é feita a resposta, tá? E só há uma forma de se responder uma pergunta questionadora sobre a Bíblia, sobre a fé, sobre o Evangelho. Só há uma forma da gente responder corretamente essa pergunta. E é através do Espírito Santo. Não há outra forma, tá? Eu posso parar, estudar a Bíblia inteira e ficar fazendo lá vários pulos, né? Ficar pulando de um lado para o outro e tentar fazer uma elasticidade ali para tentar responder perguntas pela minha razão lógica. Mas a verdade é que a única resposta verdadeira para um tipo de questionamento bíblico é a resposta do Espírito Santo. Jesus disse isso. Quando Jesus, no Novo Testamento, ele manda os seus discípulos, ele manda de 2 em 2, né? Para eles irem começar a ver como que funciona, né? Eles já viram Jesus pregar bastante, já viram um sermão ali, né? Do monte, tudo. Então agora Jesus fala, agora chegou a hora, vão lá vocês de 2 em 2 nos lugares. E então os discípulos ficam com medo, né? Eu já falei isso em uma aula, os discípulos começam a ficar com medo. Os discípulos falam, mas o senhor não vai junto? Eu falo, não, vocês vão. E então os discípulos falam, mas como que a gente vai, né? E se fizerem alguma pergunta, e agora? Então eu creio, pelo jeito que Jesus fala, que os discípulos começaram a pegar as escrituras e querer decorar. Eles ficaram com tanto medo, falaram, meu Deus, vou decorar tudo. Porque se alguém fizer uma pergunta difícil, eu decorei a escritura, então eu vou conseguir responder a pergunta difícil que a pessoa fizer. Então eles começaram a querer decorar, né, para saber mais, para se alguém fizesse alguma pergunta difícil, eles saberem a resposta. E Jesus fala assim para eles, gente, não tenham medo, não se preocupem com as perguntas que vão fazer, não se preocupem com as perguntas perturbadoras, com as perguntas questionadoras, não se preocupem, porque o Espírito Santo vai respondê-las por vocês, entende? Então é o Espírito Santo que acha essas respostas, não somos nós. Tá? Então, o problema é que muitas respostas foram dadas por meio de tentativas humanas. E por isso que pessoas desacreditaram na Bíblia. Mas, gente, a resposta dessa questão das genealogias, ela reafirma a nossa fé. A resposta é boa pra gente. Não é ruim, a gente não tem que ficar triste, a gente tem que ficar alegre, porque a gente está reafirmando a nossa fé. E é muito importante a gente falar, gente, sobre essas polêmicas, é muito importante mesmo, porque são essas polêmicas que causam, né, a falta de fé, né, o desacreditar na Bíblia, são essas polêmicas. Por quê? Porque elas são mal respondidas, né? Então, por terem a resposta errada,
elas acabam levando as pessoas à falta de fé, tá bom? Então o problema não está na pergunta, o problema está na resposta, o jeito que é respondido, tá bom? Então, amém. Então hoje a gente vai falar sobre as 2 genealogias de Jesus, a gente vai entender isso, tá? É muito importante, porque com relação a esses conflitos, né, que há na Bíblia, alguns conflitos, algumas divergências ali, né, heresias são levantadas. Existem religiões pagãs que elas são fundamentadas em versículos bíblicos. Você para pra ver. Tem muita coisa que é heresia, que a Bíblia não apoia e são fundamentadas em versículos bíblicos, né? Por quê? Porque foi tirado do contexto, né? Foi dada a resposta errada, né? Então, acontece muito isso. Teve um aluno, né, da África, que ele me mandou já faz um tempo já, acho que quase um ano. Ele me mandou alguns áudios, porque surgiu um profeta nesse continente, na África, e esse profeta estava usando essa problemática dessas genealogias que eu estou falando aqui hoje, por isso que é tão importante estudar isso hoje. Esse profeta surgiu lá na África, e esse profeta estava dando várias entrevistas, gente, em rádios, TV, sabe? E muitos alunos me mandaram o que essa pessoa falava. E eram heresias que ele falava. E ele se dizia um profeta. Aí o que ele disse? Ele disse que essas 2 genealogias se tratam de 2 pessoas diferentes. Porque um é descendente de Salomão e um é descendente de Natã. Então ele disse que se tratavam de 2 profetas diferentes, 2 messias diferentes, tá? Então, o que acontece aqui? Ele começou a dizer o quê? Ele começou a dizer que, na verdade, existia um profeta falso. Gente, eu não tô falando isso para vocês se convencerem desse homem, não, tá? Eu tô explicando a heresia que ele criou pra gente refutar, tá? Então, hoje a gente vai ter uma aula apologética, hoje a gente vai aprender a defender a nossa fé. Amém. Então, o que esse homem fez? Gente, olha a artimanha dessa pessoa. Ele fez o quê? Ele falou que existem 2 genealogias, né? E uma genealogia se trata do profeta falso e uma genealogia se trata do profeta verdadeiro, da pessoa verdadeira. E ele falou que na genealogia de Mateus, diz lá claramente que Jesus é descendente de José, marido de Maria. Então, na genealogia de Mateus se fala de Maria. E na genealogia de Lucas não fala de Maria. Só fala de José, não fala de Maria. Então, ele começou a falar que Jesus mesmo, era um falso profeta. Porque ele decorreu de Salomão, e que Salomão pecou, e que Deus se irou com Salomão. Ele começou a falar esses absurdos, várias coisas assim. E ele começou a dizer que no livro de Lucas é um outro profeta, é uma outra pessoa que surgiria. E que é ele. Por fim era ele. Ele falou que era ele lá por fim, que ele é o profeta, que ele está vindo hoje para levar as pessoas para o caminho de Jesus, e só que Jesus falava dele. Aí ele começou a falar umas coisas assim, umas aberrações, que Jesus na verdade falava dele, e que as pessoas só podem se chegar a Deus por meio dele, né? Então ele começou a ensinar outro caminho, que não existe, né? A gente sabe que só há um caminho, e esse caminho para chegar até Deus é através de Cristo, não há outro caminho, não existe outro profeta. O único profeta que existe, que nos leva até Deus, é Cristo. Foi o único que morreu por nós e ressuscitou. A diferença de Jesus é que ele ressuscitou. Todos os outros que se diziam profetas morreram e não ressuscitaram. Nenhum deles, de todas as outras religiões, nenhum ressuscitou, a não ser Jesus. Então a diferença de Jesus é que ele ressuscitou, né? E ao ressuscitar ele se tornou filho de Deus, né? Então é essa a diferença. Então é muito importante a gente falar hoje sobre isso, sobre essas 2 genealogias, entender em que ponto elas divergem, né? Por que elas divergem e como que a gente soluciona isso, como que a gente resolve esse problema, né? Como eu consigo entender isso sem abalar minha fé, tá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Amém. No versículo 1 do primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, diz assim:
Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas, que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os administradores de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. O que está acontecendo aqui agora? Davi parece que ele se recuperou um pouco de saúde, né? Ele está um pouco melhor de saúde. Então agora ele está podendo falar para muita gente, né? Parece que até então ele não podia, estava meio cansado, então não aguentava falar para um número grande de pessoas, né? Então agora ele tá bem, se restabeleceu, né, a saúde, para falar para um número grande de pessoas, porque ele sabe que está bem perto da morte dele. Então agora, para um número ainda maior de pessoas, ele vai fazer a reunião de toda a congregação ali de Israel. Para quê? Para passar o bastão, para passar o trono para Salomão, para deixar claro que é a vontade dele, né? Então, para que não haja dúvidas e Adonias venha querer de novo usurpar o trono e ninguém venha apoiar Adonias de novo, então ele deixa muito claro que é da vontade dele que Salomão ocupe o lugar dele no trono. Então é isso que Davi vai fazer agora, tá bom? Então no versículo 2 continua: e pôs-se o rei Davi em pé, né? Então ele conseguiu ficar de pé. Você vê que ele já estava um pouquinho melhor de saúde, né? Mas ele já está perto da morte dele, não tem jeito, né? Então aqui diz que ele se pôs de pé, né, ali, e disse para todo aquele povo ouvir. Então você vê que Davi estava um pouquinho melhor realmente, que ele conseguia falar para aquele povo inteiro ouvir, né? Então ele começou a dizer: ouve-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. Eu tinha feito o preparo para edificar. Então aqui não tem nenhuma novidade pra gente. Davi está repetindo o que ele já havia falado antes, né? Que Davi quis construir uma casa para a arca da aliança ficar, um novo templo para Deus, né? E ele queria fazer muito isso para Deus. Aqui ele repete o que ele já havia falado, né? Então no versículo 3 agora ele repete que Deus não deixou, tá? Então aí no versículo 3 ele fala para todo mundo que ele quis construir esse templo, Deus não deixou, né? E ele fala porque Deus não deixou no versículo 3. Ele diz que Deus não deixou porque ele era um homem de guerra, porque ele era um homem sanguinário, porque ele era um homem que já derramou muito sangue. Então ele não podia construir o templo de Deus. Aí no versículo 4 continua: e o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por soberano, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer reinar sobre todo Israel. Então agora, Davi começa a falar que ele foi escolhido por Deus, né? Então ele começa a dizer: olha, a verdade é que Deus escolheu dentre todas as tribos, escolheu a tribo de Judá para reinar, né? Na verdade, Deus realmente escolheu a tribo de Judá para reinar com relação ao Messias que viria dessa tribo, né? O reino eterno, né? Então Deus escolheu a tribo de Judá. A gente até teve uma aula tão bonita quando a gente falou sobre isso, né? Quando Judá ali se entrega no lugar de Benjamim para ser escravo ali, né? Ele não sabia que era o irmão dele, José, que estava falando, ele se entrega no lugar, né? E então, que coisa linda, né? Ele se entrega no lugar para morrer pelo irmão. E Judá passou a ser escolhido, né? Essa tribo passou a ser escolhida por Deus para ser a tribo onde viria o Messias, onde seria o reino eterno dessa tribo, né? E então agora Davi fala isso, gente. Deus escolheu que o reino eterno, que Davi não tinha esse entendimento que a gente tem hoje. Davi achava o quê? Que eternamente ia ser rei a tribo de Judá. Então só iam ser reis em Israel da tribo de Judá, não ia ter rei de outra tribo. Era isso que ele entendia, né? Mas ele não compreendeu que Deus falava sobre Jesus, né? Que o reino eterno seria de Jesus e Jesus viria da tribo de Judá. Então aqui Davi continua falando: olha, e da tribo de Judá Deus escolheu a minha casa, a casa do meu pai, né? E de todos os meus irmãos, de todos os filhos de meu pai, Deus escolheu a mim, né, para que da minha descendência fosse eterno o reino. E realmente a gente lembra que Deus fez isso, né? Deus
falou isso, né? Que de Davi viria o Messias, de Davi seria o descendente que teria o reino eterno, que é Jesus, né? Então, no versículo 5, continua. E de todos os meus filhos, né? Então, Davi fala, olha, e assim foi, Deus me escolheu, né? Para que o reino eterno viesse de mim, né? Da minha descendência. E de todos os filhos que eu tive, porque eu tive muitos filhos, graças a Deus, Deus me deu muitos filhos, né? E de todos os filhos que eu tive, Deus escolheu Salomão. Deus escolheu Salomão para sentar no trono e ser rei sobre Israel. Então, aqui a gente vê que em algum momento da história, Deus falou com Davi. Deus falou para Davi, Davi é o Salomão, filho de Batseba, né, que vai reinar. É ele que é para ficar no trono, né? Então, em algum momento, Deus falou isso ali para Davi. Então, no versículo 6, Davi continua dizendo para todo aquele povo ouvir, né, que o que Deus disse, como Deus disse. Então, Davi fala, olha, Deus falou assim para mim, gente, né? Para que o povo não tivesse dúvida que Salomão não é uma escolha de Davi. Salomão é uma escolha de Deus, né? Davi queria deixar isso claro para ninguém vir usurpar o trono de Salomão. Então, Davi vai e fala o que Deus falou para ele. Olha, Deus falou o seguinte para mim, ó, Salomão, o seu filho, ele é que vai construir uma casa para mim, o meu templo, né? Ele é que vai construir, você não, Davi, porque você já derramou muito sangue, né? Porque a verdade é que eu amei muito a Salomão, gostei dele, né? E eu tenho um cuidado especial por ele, eu quero que ele construa o meu templo, né? A gente lembra realmente, né, quando a gente estudou ali sobre o nascimento de Salomão, foi muito bonito, né? Porque a gente lembra que o primeiro filho ali de Batseba e de Davi morreu, porque Deus não se agradou, era o julgamento de Deus ali por conta do que Davi fez, né? Mas depois Davi e Batseba se arrependeram de uma forma tão genuína, tão verdadeira, que Deus abençoou o fruto dessa união que havia começado errado, né? Mas depois eles se ajeitaram. Começou errado, mas depois se ajeitaram. E Deus abençoou. E a gente lembra que quando Salomão nasceu, Deus se agradou tanto do fruto daquela união que o profeta chega lá, né, Natan, falando que Deus enviou ele para dizer que aquela criança se chamaria Gedidias, que significa o amado de Deus, né? Então Deus amava aquela criança. Gente, o fruto de uma relação começou errado, né? E Deus passou a amar porque eles se arrependeram verdadeiramente, né? Então a gente falou sobre isso na época. Então no versículo 7, Davi continua dizendo, né? E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos como até ao dia de hoje. Esse versículo 7 é importante para a gente agora para falar sobre as genealogias. O que acontece no versículo 7? Deus havia falado para Davi que de Davi viria o Messias. O reino eterno viria de Davi. Então já estava fechado, estava certo. Aí agora Deus traz mais uma novidade no versículo 7. Deus diz algo mais. Deus diz, Davi, de todos os seus filhos eu escolhi Salomão. E se Salomão for obediente a mim, for obediente à minha lei, né? Fizer tudo certinho, né? Entender que os meus juízos são bons e me obedecer, então o reino eterno vai vir dele. Então vai continuar da descendência de Salomão para vir o reino eterno. O que Deus está querendo dizer aqui, gente? Jesus. Era isso que Deus estava dizendo. Deus estava dizendo, olha, Jesus vai vir de Davi. Isso é certo. Está garantido. Mas, por enquanto, eu quero que Jesus venha de Salomão também. Até agora, Salomão não tem me dado motivos para eu não querer. Então, por enquanto, eu quero que Jesus venha dele também. Mas, para que eu cumpra isso que eu estou dizendo e Jesus venha dele, ele tem que obedecer toda a lei. Ele tem que me obedecer. Ele tem que cumprir os meus juízos, como ele tem feito até hoje. Se ele se desviar de mim, o Messias não vai vir dele. É isso que Deus está dizendo aqui no versículo 7, né? Que o Messias viria de Salomão, mas há uma condição sobre Salomão para que o Messias venha dele, que ele jamais se desvie da palavra de Deus, que ele jamais se desvie dos juízos de Deus, do que Deus diz que é certo, do que Deus diz que é errado, que ele jamais faça aquilo que Deus diz que é pecado. Então, diz isso aqui, tá? Então agora a gente vai começar a falar sobre as duas genealogias que eu mandei para vocês, tá bom? Porque a gente chegou no ponto ali da genealogia. Então surge uma questão aqui. A gente vai estudar a história de Salomão e a gente vai ver que, na verdade, Salomão vai se desviar feio de Deus, gente. Muito feio.
ao ponto de Deus ficar tão irado com Salomão, que Deus vai dividir o reino. É por causa de Salomão que o reino vai ser dividido entre reino de Judá e reino de Israel. Por culpa dele, por causa do pecado de Salomão. Salomão, ele vai começar a adorar outros deuses. Ele vai começar a sacrificar a outros deuses. E ele vai começar a levantar templos para outros deuses. E ele vai começar a se converter a outros deuses. E Salomão vai fazer isso. Por causa do monte de mulheres que ele vai tomar. Ele vai acabar se corrompendo, porque ele vai tomar muitas mulheres de outras nações, né? A tática de Salomão para ter paz no reino dele era essa, né? Ele não parece, a impressão que eu tenho é que Salomão não era um homem de guerra, não era um homem que gostava de lutar, não era um guerreiro como Davi era. Davi era um homem que não fugia de uma luta, né? Então a impressão que eu tenho é que Salomão não era assim. A impressão que eu tenho é que Salomão dava tudo para não ter guerra, sabe? Fazia qualquer coisa para não ter briga. Era Salomão, essa é a impressão que eu tenho. Então, o que Salomão faz? Salomão faz várias uniões, né? Faz várias alianças para não ter guerra. Por isso que ele tem tanto casamento, Salomão. Porque ele não quer ter guerra. Ele não quer brigar. Então, ele se casa com egípcia, ele se casa com síria, ele se casa com tudo, gente. A gente vai ver, ele se casa com um monte de nações, né? Pagãs, um monte de gente de um monte de nações pagãs, um monte de mulheres. E isso é um problema muito grande. Muito grande, isso é um problema, né? Ele vai ter 1000 mulheres. Isso é um problema muito grande, porque ele vai acabar se corrompendo por causa dessas mulheres. E ele vai começar a erguer templo para essas mulheres adorarem os deuses delas. Porque elas vão começar a pressionar Salomão. Eu quero adorar meu Deus, Salomão. Você me trouxe para cá, mas e o meu Deus? E ele vai ceder. Ele vai deixar elas erguerem os templos dos deuses delas, oferecerem sacrifícios para os deuses delas. Só que elas não vão se satisfazer em fazerem isso. Elas vão querer que o marido delas vá junto. E ele vai começar a ir. E Salomão vai começar a gostar. Salomão vai começar realmente a adorar esses deuses. E esse é o erro de Salomão. Então Deus vai se irar muito com Salomão. E vai falar que agora Deus vai retirar de Salomão o reino. Mas vai deixar com a descendência de Salomão o reino, não por amor a Salomão, mas sim por amor a Davi. Deus diz isso. Olha, eu vou deixar ainda o reino com a sua descendência, não por amor a você, Salomão, mas por amor a Davi. Então eu vou deixar com você uma tribo, que a gente vai ver mais pra frente, que é a tribo de Benjamim, né? Então o reino de Judá é composto pela tribo de Judá e pela tribo de Benjamim. E as outras tribos ficam no reino de Israel. E é isso que acontece. Então Salomão peca feio e Deus divide os reinos, tá? Então agora surge a seguinte questão. No livro de Mateus, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 1, nessa folhinha que eu mandei para vocês, no capítulo 1, do versículo 1 ao 17, fala sobre a genealogia de Jesus, tá? Primeiro ponto importante para a gente observar aqui na genealogia escrita por Mateus. Essa genealogia foi escrita para os judeus, não foi escrita para os gentios, foi escrita para os judeus. Essa genealogia, ela é a partir de Abraão. Por isso que ela é a partir de Abraão, porque ela não foi escrita para os gentios, ela foi escrita para os judeus. Então, para os judeus era importante saber o quê? Que vem de Abraão, pronto. Que é de Abraão a promessa, de Abraão que veio Israel. Então tá bom, é para os judeus. Então vamos até Abraão, entende? Então por isso que não tem esforço de ir até Adão, como é a genealogia de Lucas, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então a genealogia de Mateus, ela vai até Abraão só, por quê? Porque ela é direcionada somente aos judeus. Outra coisa importante da gente observar nessa genealogia. Gente, essa genealogia, ela tem os reis de Israel, os reis de Judá. Sabe o reino quando for dividido, né? O reino vai ser dividido entre o reino de Israel e o reino de Judá. Se a gente olha, gente, até o nome ali de Josias, né? São todos os reis, não todos, tem alguns que não estão aqui, mas são os reis que foram reis ali de Judá, tá? Então, são reis do reino de Judá, tá? Então, aqui a genealogia é composta por reis, né? O Mateus vai trazendo a genealogia de Jesus, mostrando uma genealogia real. Eu vou já chegar no ponto. Qual é o esforço de Mateus? O esforço de Mateus é mostrar que Jesus é o rei dos judeus.
O esforço de Mateus é isso. Ó, eu quero mostrar que Jesus é o rei dos judeus. Então, qual genealogia que Mateus apresenta? A genealogia real, a genealogia dos reis, tá? Então, ele começa a falar sobre os reis ali. Então, na genealogia ali de Mateus, né? É a genealogia que fala das mulheres também, né? Na genealogia de Mateus, fala os seguintes nomes que eu anotei aqui, tá? Fala o nome de Davi, né? Depois de Davi, fala o nome de Salomão. Fala o nome de Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon e Josias. Todos esses foram reis ali no reino de Judá, tá? Exceto Davi e Salomão, que foram reis sobre todo Israel, né? Mas de Roboão em diante, todos eles foram reis sobre o reino de Judá. Você vê a preocupação de Mateus de mostrar que Jesus é rei? Essa era a preocupação de Mateus. Porque a gente vai ver mais pra frente no Novo Testamento que há um certo problema do povo da promessa, o povo judeu, reconhecer Jesus. Como assim? O rei, ungido por Deus, morreu numa cruz. Como assim morreu no madeiro? Então, eles tinham uma dificuldade muito grande de entender isso, de aceitar isso, né? Porque a morte no madeiro, gente, era uma morte, assim, vergonhosa. Era uma morte, assim, para os piores criminosos, né? Era esse tipo de morte. E por isso que houve essa dificuldade tremenda deles aceitarem, né? Então, Mateus tem esse esforço de mostrar que Jesus, ele vem de uma linhagem real. Jesus é o rei, vocês têm que aceitar. Jesus é o rei dos judeus. Mateus vem vindo nesse sentido, entende? Então, a partir de Jeconias, a gente começa a falar sobre o período ali da Babilônia, tá? Então, continua na genealogia ali de Mateus. Então, vem depois de Josias, né? O rei ali, Jeconias foi o último rei de Israel, que também é chamado de Joaquim, né? É o último rei de Israel. Jeconias, aí vai para Babilônia, tá? Então, da Babilônia volta com quem, né? Salatiel. Então, vem com mais personagens importantes. Ele não fala sobre qualquer pessoa aqui, Mateus. Mateus está falando sobre personagens importantes em Judá para falar que Jesus é importante, Jesus é rei, Jesus tem uma linhagem real. É esse o interesse de Mateus, tá? Então aqui continua. Vem quem ali, depois de Jeconias, que foi o último rei de Israel, que foi também chamado de Joaquim, que foi para a Babilônia depois, né? O povo foi para o cativeiro babilônico. Depois volta da Babilônia quem? Salatiel, Zorobabel, tá? Abiúde, né? Eliaquim, Azor, né? Sadoc, Aquim, Eliúde, Eleazar, Matão, Jacó e José. Aí, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Cristo segundo escreveu Mateus, Mateus escreve assim na frente desse José que está aqui. Ele escreve José, marido de Maria. Então, gente, cá entre nós, a genealogia de Mateus, a gente não tem dúvida de que está falando de José. Não há dúvida nenhuma de que está falando de José, o marido de Maria, concorda? Porque ele deixou bem claro, José, marido de Maria. Então não há dúvida que essa genealogia é de José, tá? Então agora vamos falar sobre a genealogia de Lucas e eu já vou começar a falar sobre o ponto das duas, tá? A genealogia de Lucas. Lucas, a gente lembra que há um ponto muito interessante entre esses dois escritores. Mateus foi um discípulo direto de Jesus. Ele andou com Jesus. Mateus, ele era aluno de Jesus. Mateus, ele foi um dos apóstolos escolhidos por Jesus, né? Mateus, ele estava ali com Jesus. O que acontece? Nessa época, gente, não se existia certidão de nascimento como a gente tem hoje, né? Porque hoje você vai lá no registro e vai buscar seu antepassado, né? Não existia isso nessa época, gente. Então, como é que eu sabia os meus antepassados? De boca. Então, era o que um falava, o que o outro falava, o que eu acreditava, o que se acreditava, entendeu? Era assim que funcionava. Era pelo senso comum, né? Então, era o senso comum, diz que Jesus veio dos reis. Então, eu acreditava nisso, Jesus veio dos reis e anotava. Porque não tinha como eu ir buscar registros, não tinha isso como tem hoje, entende? Não tem como, não tinha uma certidão de nascimento como a gente tem hoje, que vai buscando, né? Eu tenho a minha certidão de nascimento, vou pegar da minha mãe, da minha avó, da minha tia, Não tinha isso.
tá? Então era por boca, era por memória, por boca, pelo senso comum, pelo que as pessoas achavam que era. Ai, na dúvida, acho que deve ser sobre isso, tá? Então, ao meu ver, o que parece é que Mateus, né, a gente vai perceber que nos evangelhos ali, parece que o evangelho que foi feito como um registro, realmente um registro. Sabe um registro que você faz, que você sai e estuda, realmente? Você vai na casa das pessoas e vai anotando, sabe? Você pergunta para as pessoas, mas como que ele era, tal, e você vai registrando tudo que a pessoa fala, e você vai estudando, vai vendo, né? De quem ele era filho, aí você vai e confirma com outras pessoas se era aquela história mesmo, né? Aí o maior número de pessoas falou que ele era filho de tal pessoa, então deve ser essa pessoa o pai dele, sabe? Isso foi o que Lucas fez. Lucas, ele fez um registro. Lucas, ele estudou a história de Jesus. Lucas, ele não andou com Jesus. Lucas, ele andou com Paulo. Quem converteu Lucas foi Paulo, tá? Então, Lucas, ele era um médico. Então, ele era um homem que gostava de registros. Ele gostava de tudo ali cientificado, né? Ele gostava ali de tudo registrado certinho, né? Ele era um médico. Então, ele não queria erros. Ele queria ali o ponto por ponto certinho, tá? Então, Mateus, já não. Mateus era um homem que andava ali com Jesus, né? Ele era um antigo cobrador de impostos, mas ele era um homem que estava aí com Jesus. Ele não estava tão preocupado em apurar todos esses registros, né? Ele não estava com esse interesse igual Lucas. Lucas, ele quis estudar a história inteira de Jesus e apurar os fatos para ver se realmente aquilo foi verdade, como que foi. Você viu, você era testemunha, me conta, né? E ele foi registrando tudo. Mateus não. Mateus, ele registrou o que ele viu, né? Como ele viu, né? Então, o que ele sabia, tá? Então, ele não teve esse cuidado de sair e ir estudando. Quem foi pai, quem não. Não. Ele foi pelo senso comum, tá? Então, ele foi pelo que era deduzível ali na época dele. Já Lucas fez um registro mais apurado. Então agora vamos falar sobre Lucas antes de começar a falar sobre os dois pontos ali da genealogia, onde tem diferenças e o que a gente pode concluir disso, tá bom? Então, o Evangelho de Cristo segundo escreveu Lucas no capítulo 3, do versículo 23 até o versículo 38, fala sobre a genealogia de Jesus. Para quem foi escrito o Evangelho de Cristo por Lucas? Foi direcionado para quem ler? Quem ia ler isso? Os gentios, tá? Abordava também parte dos judeus, é claro, mas o foco de Lucas eram os gentios. Gente, ele era discípulo de Paulo, então Paulo era dos gentios, né? Então o foco dele era os gentios. Então ele queria falar numa língua que os gentios entendessem. Ele queria falar de um jeito que os gentios entendessem. E a linguagem de Mateus era para os judeus. Então, os judeus tinham que entender que Jesus era rei. Enquanto Lucas, ele não queria usar essa linguagem para os gentios, né? Mas Lucas queria usar uma linguagem onde os gentios se sentissem recebidos, né? Então, eles tinham que fazer parte disso, né? Eu não vou fazer uma linhagem onde diga que Jesus vem da linhagem real ali, né? E como que os gentios vão receber isso, né? Então é mais difícil dos gentios conseguirem receber isso. Mas Lucas, né? Ele era um homem que ele gostava de tudo, parece, registrado, não médico, né? Gostava de tudo ali certinho, anotado, registrado, ainda mais médicos dessa época, gente. Se a gente for ver esses médicos antigos, né, era bem assim, tá? Tudo registrado certinho, né? Vai anotando cada experiência, o resultado de cada experiência que aconteceu, né? Era assim. E Lucas é isso, tá? Então, qual é a abordagem de Lucas? Os gentios. Por isso é que a genealogia dele volta até Adão. Porque a genealogia dele não vai voltar até Abraão. A genealogia dele vai voltar até Adão para dizer, gente, que Jesus também está aqui com a gente. Também é parte da gente, eu também descendo de Adão, né? Então é nesse sentido, tá? A raiz dele é a mesma que da do gentio. É esse sentido que Lucas vem querendo abordar. Lucas vem querendo, né, trazer o gentio também, né, para o evangelho. E como que ele faz isso? Voltando até Adão, né? Então Adão é a melhor forma da gente ser recepcionado, né? Adão também a gente também tem parte com Adão, né? Noé veio de Adão, então a gente também tem parte ali com Adão. Então é nesse sentido, tá? Qual é a intenção de Lucas? A intenção de Lucas é mostrar Jesus como um homem, tá?
A intenção de Mateus era mostrar Jesus como um rei. A intenção de Lucas é mostrar Jesus como um homem. Porém, Lucas tem a intenção de mostrar Jesus como homem cujo pai é Deus. Ou seja, parte homem, parte Deus, né? Não é nem parte, assim, não é igual uma mitologia, né? Onde é, sei lá, filho de Zeus, né? Meio homem, meio Deus. Não. Mas é no sentido de Lucas de dizer que ele foi 100% homem e 100% Deus. Ao todo Deus e ao todo homem. Era esse o interesse de Lucas. Tanto que a gente vai ver como é que Lucas fala sobre a filiação de Jesus. O jeito como ele fala sobre a filiação de Jesus é diferente. Porque ele já leva o leitor a entender que, na verdade, o pai de Jesus não é José. O pai de Jesus é Deus. Então, entende a diferença das duas genealogias? Isso é importante para a gente começar a falar sobre elas, tá? Então, agora eu vou ler aqui os nomes que estão na genealogia, tá? De Jesus, segundo escreveu Lucas, tá? Eu vou falar só até Davi, não vou falar até Adão. Vou falar até Davi, que é o ponto que a gente precisa estudar aqui. A questão nossa aqui é sobre Salomão. Então, eu vou falar até Davi aqui, tá? O número de pessoas, né, abordadas ali na genealogia de Lucas, de Davi até Jesus, é muito maior, gente. Muito maior do que a genealogia de Mateus, tá? Então, você vê que realmente Lucas tinha esse cuidado, né, de ir apurando as informações, de ir investigando, conversar não só com uma pessoa, mas buscar mais pessoas para confirmar se aquilo é real, se aquilo é verdade, aquele fato, aquilo que foi dito, tá bom? Então agora eu vou falar sobre as genealogias de Davi para baixo, tá? De Davi em diante. Diz assim na genealogia de Lucas, né, na genealogia de Jesus, segundo escreveu Lucas. Diz assim: Davi, né, teve Natã, que teve Matatá, Mená, Meleá, Eliaquim, Jonã, José, Judá, Simeão, Levi, Matã, Jorim, Eliezer, Josué, Eumadã, Cozã, Ade, Melqui, Neri, Salatiel, Zorobabel. Esses nomes tem na outra genealogia também, na de Mateus, tá? Salatiel e Zorobabel. Aqui é um ponto em comum que tem entre as duas genealogias. Continua. Rezá, Joanã, Jodá, José, Simei, Matatias, Maate, Negai, Esli, Naum, Amós, Matatias, José, Jonai, Melqui, Levi, Matã, também tem na outra genealogia, que é o pai, né, do pai ali de o pai de José, né? O avô de José, né? Matã. Então tem Matã, depois tem Eli e depois tem José, que também bate com a genealogia de Mateus. Agora vamos falar sobre as diferenças que há entre elas e o que a gente pode entender dessas duas e como que a gente resolve esse conflito, e isso faz a Bíblia ser desacreditada, isso faz a Bíblia ser uma farsa, né? Isso faz a gente duvidar. Vamos ver, tá? Então, o que acontece? A gente tem 4 nomes, fora Davi, né? A gente tem 4 nomes em comum entre as duas genealogias aí no papelzinho que eu mandei para vocês. Salatiel e Zorobabel, eles estão nas duas genealogias, tanto de Mateus quanto de Lucas. E Matã. Matã está na genealogia de Lucas e está na genealogia de Mateus. Quem é Matã? Matã é o avô de José, marido de Maria, tá? Então a gente vê que bate esses nomes aqui, né? José, Matã bate, que é o avô, né? Salatiel e Zorobabel bate, ok. Agora a gente vai falar sobre o que não bate, tá? Então, assim, quando você passa a fazer um rastreio, gente, eu mandei anotado para vocês aí, nome por nome, por causa disso, por causa do rastreio, tá? Quando a gente faz um rastreio, a gente vê que não bate, tá? Por quê? Porque o primeiro nome é Davi, das duas genealogias que eu mandei para vocês aí, do papelzinho que eu mandei para vocês, tá bom? O segundo nome da genealogia de Lucas é Natã. O segundo nome da genealogia de Mateus, que escreveu Mateus, é Salomão. Então, agora vamos entender direitinho. Jesus, ele descende de Salomão ou ele descende de Natã, tá? O terceiro ponto aqui que eu fui ver é o que? Diz na genealogia de Lucas que
Jesus descende de Natã. Então, pode ser que Salomão tenha se casado com uma descendente de Natã e tenha tido o filho dela, e o filho deles em comum é que deu origem ali a Jesus, né? Que deu origem ali a José, né? Então a gente pode parar e pensar isso, né? Então pode ser, Salomão casou com uma descendente de Natã. Então não é mentira, né? Nenhuma dos dois está mentindo, né? Tem Salomão e tem Natã. Gente, não é. Não é por quê? Porque Roboão, né? O nome que está registrado na genealogia escrita por Mateus, Roboão, ele é filho de uma amonita. Então já quebra essa tese, tá? Então agora a gente chegou a uma conclusão. Realmente as genealogias são diferentes, tá? Então eu falei isso pra gente entender que realmente as genealogias são diferentes. Há um probleminha aqui de uma diferença das genealogias. A gente chegou a esse consenso agora. A genealogia de Mateus diz que Jesus vem de Salomão, de Roboão, que é filho de uma amonita. Então não dá para ser filho de Natã, tá? Então, na genealogia de Lucas, diz que Jesus não vem de Salomão, mas sim que Jesus vem de Natã, tá? Então agora, antes de falar sobre esse ponto, a gente vai falar sobre uma outra questão. Aí algumas pessoas, para tentarem esconder esse ponto, né, onde há esse conflito, essas pessoas começam a dizer que, na verdade, a genealogia de Lucas é a genealogia da mãe de Jesus. Vocês já ouviram isso? Algumas pessoas começaram a dizer isso, né? Não, gente, eu consegui decifrar. A Bíblia não está errada, não está nada escrito errado. O que acontece é que Mateus está falando sobre José e o Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, está falando sobre a genealogia de Maria. E então essas pessoas falam, esse José que está sendo falado aqui, na genealogia de Lucas, na verdade é o pai de Maria. Tá? Gente, não é. Realmente, as duas genealogias falam sobre José, tá? O marido de Maria. Por quê? Porque na genealogia de Mateus, na hora que chega em José, é muito claro. É dito assim, José, o marido de Maria. Quando chega na genealogia ali de Lucas, quando chega em José, é escrito assim, José, né, aquele que supunham ser o pai de Jesus. Entende? Então não tem como ser o pai de Maria. As pessoas supunham que ele era o pai de Jesus. Então ninguém vai supor que o pai de Jesus é o pai de Maria, né? Então vamos supor que quem é o pai de Jesus? O marido de Maria. Então por que Lucas diz supunham? Porque Lucas está querendo já mostrar para os gentios que na verdade o pai de Jesus não era José. O pai de Jesus era Deus, né? Então é esse o interesse de Lucas. Então, gente, esse primeiro argumento que falam é confortável para os nossos ouvidos, sabe? Mas é uma resposta errada, que pode ser facilmente refutada. Então, é mentira, sabe? Foi o que eu disse no começo da aula de hoje, gente. Muitas pessoas, para tentar tornar aquilo agradável, fazem elástico, né? Começam a elasticar ali, começam a falar coisa que não está escrita, né? E é esse caso aqui, tá? Então não está escrito isso. A genealogia de Lucas fala sobre José e a genealogia de Mateus também fala sobre José. As duas falam sobre José. Então agora surge um ponto, a gente já sabe, as duas genealogias falam sobre José. Onde Mateus tem a importância de mostrar Jesus como rei, e Lucas tem a importância de mostrar Jesus como 100% homem e 100% Deus. Então a gente já chegou a esse ponto. Mas agora, e aí? E aí? Jesus, ele veio de Salomão ou ele veio de Natã? O fato é, Salomão e Natã são irmãos, eram irmãos, filhos de Batseba, os dois, tá? Então uma coisa está fechada, né? Jesus veio realmente de Batseba com Davi. Então tá fechado isso, tá? Então agora vamos para esse ponto. Jesus veio de Salomão? Jesus veio de Natã? Gente, biblicamente falando, eu não posso dizer se Jesus veio de Salomão ou se Jesus veio de Natã.
Não posso nem dizer que a de Mateus está errada e nem dizer que a de Lucas está errada. Mas eu tenho um declínio a dizer que a de Lucas estaria certa, pelo trabalho dele, entendeu? Mateus, ele registrava o que ele via, o que ele entendia, o que ele conhecia, ele não saía pesquisando. Entende? Até porque, gente, Mateus não era muito bem recebido, tá bom? Então, Mateus, ele não podia sair nas casas fazendo pesquisa. Ele não era visto com bons olhos por ter sido já um cobrador de impostos, tá? Então, as pessoas não iam ajudar ele a fazer esse registro com muito amor, tá? Então, ele não deve ter feito esse registro. Mateus deve ter feito o que ele achava. Tá? Então, eu penso isso, tá, gente? Mas não tô falando não tô pondo nenhum decreto aqui, eu já vou explicar sobre isso. Eu acredito que a genealogia de Lucas é mais segura. Eu acredito, tá? Eu acredito que a de Lucas é mais segura porque ele fez essa investigação, tá? E tem uma outra questão na genealogia de Mateus, que é um ponto onde os judeus refutam. O que acontece? Na genealogia de Mateus, existe uma pessoa chamada Jeconias, que é o rei Joaquim. No livro de Jeremias, no capítulo 22, no versículo 30, Deus lança uma maldição sobre esse homem, sobre Jeconias. E Deus diz que jamais abençoaria nenhuma descendência desse homem. E isso pega para os judeus. Como assim? Jesus veio de Jeconias. Se Deus já havia dado uma palavra, Deus já havia dado um decreto sobre Jeconias. Como assim agora Deus mudou? Né? A gente lembra que tudo que Deus fala, Deus cumpre. Deus falou de Eli, Deus cumpriu. Né? E como agora de Jeconias, aí Deus fez, sabe? Mas Jeconias está no livro de Mateus porque ele foi rei. E qual é a preocupação de Mateus? Mostrar que Jesus é rei. Né? Então, gente, algumas pessoas ficam, os judeus, né, questionam isso, né? E algumas pessoas mais assim, né, severas, questionam, mas como assim Jesus veio de Jeconiel? Se Deus havia falado lá em Jeremias 22:30 que jamais nenhuma descendência dele seria abençoada. Deus agora desprezava ele, Deus o rejeitava. Gente, falou isso. Então, realmente, a gente fica meio assim com relação à genealogia de Mateus, tá? Mas, gente, Mateus não fez, se foi isso, Mateus não fez isso por maldade, é claro. Por quê? Qual era o interesse de Mateus? De falar com os judeus. Então, Mateus tinha esse interesse de mostrar para os judeus que Jesus tem uma linhagem real, sim. Porque os judeus não aceitavam. Mas como assim Jesus é rei? Esse maltrapilho que veio de Nazaré, né? Então eles tinham essa dificuldade em entender isso. Então Mateus, ele queria falar com os judeus. Mateus queria abordar esse ponto em relação aos judeus. Então ele trouxe isso, né? E provavelmente Mateus, ele não deve ter feito pesquisa nenhuma, gente. Ele deve ter feito pelo que é conhecido geral. Ele deve ter falado, não, Jesus veio da linhagem ali dos reis, e foi anotando e escreveu. É o que eu acredito. Já Lucas, gente, eu sinto um pouco mais de segurança. Por quê? Porque Lucas, ele foi buscando registros. Ele mesmo diz isso, né? Ele foi buscando vários registros para anotar a história realmente. Ele foi falando com várias pessoas para ver realmente como que foi. Me fala, mas você também viu isso? Então ele não ouvia só uma testemunha, ele ouvia várias, ia registrando tudo, entende? E Lucas fez esse trabalho, tá? Então, se realmente Jesus veio de Salomão, eu não sei. Se Jesus veio de Natã, eu não sei. Né? Eu não sei se Deus depois, não sei se Salomão se arrependeu verdadeiramente, né? Antes de sua morte, Deus o perdoou e decidiu por sua misericórdia, por sua graça, que dele viria Jesus. Eu não sei, eu não posso dizer que sim e nem que não, tá? Mas assim, o que é um fato importante entre essas duas genealogias e que elas afirmam a nossa fé e que elas afirmam o que Deus disse, é que Jesus descende de Davi. Não importa se Jesus veio de Salomão, não importa se Jesus veio de Natã. Qual que era a promessa certa? De Davi. A promessa de Salomão era condicional. E eu não sei se ele se arrependeu. Eu sei que Deus tirou dele o reino, mas e se ele se arrependeu? Eu não sei.
Como que eu vou saber se uma pessoa foi salva ou não? Não sei, né? Mas uma coisa é certa, as duas genealogias não afetam a minha fé. Porque a questão é que Deus falou que o Messias viria de Davi. E Mateus está provando isso. E Lucas está provando isso. Jesus veio de Davi. Né? Então não há dúvida, Jesus veio de Davi. Agora, se veio de Salomão ou se veio de Natã, é outra história. Mas veio de Davi. E a questão era essa, a promessa estava sobre Davi. Deus havia falado para Davi que o descendente dele se sentaria para sempre no trono, né? Então, não tá errado, tá? Não tem nenhuma questão, tá? Com relação à genealogia de Lucas e à genealogia de Mateus, elas realmente falam sobre o pai de Jesus. A gente consegue ver esse link que é o pai de Jesus, realmente, né? Porque fala de Matã, gente. As duas falam sobre Matã, tá? A genealogia de Lucas fala que Matã foi pai de Eli e Eli foi pai de José. E esse José, todos supunham que era o pai de Jesus, entende? Aí já na genealogia de Mateus está escrito assim: Matã era pai de Jacó. E Jacó era pai de José, marido de Maria, tá? A única diferença que há é esse nome entre Matã e José, que em uma genealogia está escrito Eli e a outra genealogia está escrito Jacó. Mas, gente, não tem problema nenhum. Existiam muitos casos da pessoa ter dois nomes, ser chamada por dois nomes. A gente já viu isso muito, né? Aqui tem um exemplo claro disso, Jeconias. Jeconias era chamado de Joaquim, né? Jeconias foi o rei Joaquim, mas era Jeconias também, tá? Então não tem problema com relação a isso. Então o pai de José pode facilmente ter esses dois nomes, ser chamado de Eli e também de Jacó, tá? Então não tem problema nenhum com relação a isso. Assim como Jeconias era chamado de Jeconias e também de Joaquim, tá bom? Então, gente, a questão é essa, tá? Há realmente essa diferença entre essas duas genealogias. A gente não pode negar, sabe? Negar é pior ainda, sabe? Então a gente não pode negar isso. Há essa diferença. Realmente há. Gente, quando a gente tenta negar, é pior. A gente tem que falar a verdade. Há essas duas diferenças realmente, tá? A genealogia de Lucas não é a genealogia de Maria, porque falar isso também você vai ser desacreditado e você vai ser refutado com provas. Então, não é a genealogia de Maria. O fato é que as duas genealogias falam sobre José, o marido de Maria, né? Mas a questão é, qual genealogia está certa? Jesus veio de Salomão? Jesus veio de Natã? Gente, eu não sei. Não sei. Tem coisas, né, que cabem a nós ficar no oculto. Eu não sei se Jesus veio de Salomão ou veio de Natã. Mas a questão é que não importa. Que diferença faz pra gente? A promessa estava sobre Davi. O importante é Jesus ter vindo de Davi. Se Jesus veio de Salomão, não me importa. Se Jesus veio de Natã, não me importa. O fato é que Jesus tem que vir de Davi. E Jesus veio de Davi. Então, gente, isso não abala a nossa fé. Entende? Não é algo que dissoa, não é algo que tem algum problema pra gente, entende? E assim, com relação a essa contradição, né? Foi o que eu disse, gente, perfeitamente entendível. Quando a gente para pensar, na época primitiva em que se estava, né, na época em que estava acontecendo isso daqui, não haviam registros, né, não tinha certidão de nascimento, nada disso. Mateus, ele não tinha essa habilidade e nem essa possibilidade de sair fazendo pesquisas, então ele deve ter escrito o que ele achava que era, gente, eu acredito nisso, porque ele não era muito bem recebido, sabe, pelas pessoas, e ele devia ser um pouquinho mais, né, para ele ter sido um coletor de impostos, ele deveria ser uma pessoa um pouco menos sociável, né? Então, eu não creio que Mateus saiu fazendo pesquisa nenhuma. Então, Mateus deve ter feito um registro geral, um consenso geral, o que ele achava, entendeu? E foi colocando. Porque o foco dele realmente era provar que Jesus era rei, né? Jesus vem de uma linhagem real, judeus. Jesus é rei, entendam isso, né? Porque havia essa dificuldade dos judeus entenderem que Jesus é rei. Jesus vem de uma linhagem real. Tinha esse problema, né? E Lucas já não, foi o que a gente falou. Lucas é uma linguagem que ele quer afetar os gentios. Então, ele quer mostrar realmente Jesus como um homem e um Deus, né?
como alguém que veio como homem, mas também se tornou um Deus, né? Era Deus e se tornou um Deus. Se esvaziou de si, mas depois voltou, né? E como filho de Deus, né? Quando ressuscitou. E o interesse de Lucas é esse. Por isso que Lucas fala ali em José que todos se opunham que era o pai de Jesus. Porque Judas quer levar os gentios a entenderem. Não, o verdadeiro pai de Jesus não era José. O verdadeiro pai de Jesus era Deus, né? Agora, essa linguagem com os judeus já não funcionava, gente. De falar, o verdadeiro pai de Jesus era Deus, né? Já não funcionaria tanto com os judeus. Os judeus tinham uma certa dificuldade de entender que um Deus morreu num madeiro, entende? Então, eles tinham essa dificuldade. Por isso que Mateus vem com essa abordagem mais real, né? De reis, né? Por isso, tá bom? Gente, ficou bom? Deu para entender essa passagem? Porque eu vou continuar aqui a leitura do capítulo 28 do primeiro livro de Crônicas. Deu para pegar bem essa parte da genealogia, das diferenças? Deu para entender que não importa pra gente essa diferença? Se alguém vier questionar você, fala, não, realmente, há essa diferença. Aí você pode até falar isso que eu falei. Mateus era um cara mais fechado, era um cara que não era bem recebido, provavelmente ele não fez pesquisa nenhuma, ele escreveu o que ele achava. Lucas já não, Lucas já era um médico bem recebido, conceituado, saiu fazendo todo o registro, ouvindo um monte de testemunhas. Então, ele ouviu mais pessoas, mas a verdade é que não importa pra gente se Jesus veio de Salomão ou se Jesus veio de Natã. O fato pra gente que importa é que Jesus veio de Davi, porque era sobre Davi que estava a promessa de Deus, e não sobre Salomão. Sobre Salomão era condicional. Eu não sei se Salomão cumpriu ou não a condição, até então eu acho que não, mas eu não sei, e se no último momento ele se arrependeu, né? Não sei. Então, deu pra entender essa parte, gente, pra gente dar continuidade ao primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, ou não? Vocês querem que eu reprise mais alguma coisa, fale mais alguma coisa? Deu pra entender? Alguém quer falar aí no Meet, gente? Só se deu pra entender? Amém. A Maria Oliveira falou que deu pra entender, que ficou tudo certo. Amém. Amém. A Silvana também falou que entendeu, ficou tudo certo. Amém. Entendi. Amém, Dorinha, amém, amém. Então todo mundo entendeu, glória a Deus. Então eu vou voltar agora para o primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, para a gente finalizar essa a parte da amém, a Cida entendeu também, amém. Então eu vou finalizar agora essa parte aqui onde Davi está falando com todo mundo, para deixar muito claro que Salomão virar rei não é uma vontade só dele, mas é uma vontade de Deus também que Salomão vire rei, tá bom? E agora Davi vai começar a aconselhar Salomão, tá? Então eu vou ler de novo o versículo 7 do primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Diz assim: e estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos como até o dia de hoje. Então Davi está falando com Salomão, Davi está falando, Deus escolheu Salomão de todos os meus filhos para ser rei. E Deus falou para mim que se Salomão cumprisse todos os mandamentos, se Salomão fosse obediente, se Salomão obedecesse a lei e fosse fiel a Deus, de Salomão viria o Messias. De Salomão viria o reinado eterno, que era Jesus, tá? Então é isso que está sendo dito aqui. No versículo 8, então, continua e diz assim: Agora Davi vai dar um conselho para Salomão. Davi fala assim para Salomão: agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a façais herdar a vossos filhos depois de vós, para sempre. Então agora Davi dá um conselho para Salomão. Davi fala: Salomão, então, agora que você já sabe de tudo isso, por favor, meu filho, busque obedecer a Deus, busque guardar os mandamentos de Deus, busque obedecer a lei, para que Deus não te tire do trono, para que Deus não se ire contra a sua descendência e tire de você a promessa que ele havia feito, de que o descendente eterno, né, o trono eterno viria de você, Salomão. Então obedeça, porque se você não obedecer, Salomão, Deus não vai cumprir essa palavra, Deus não vai cumprir essa promessa, porque ela é condicional. Ele só vai cumprir se você obedecer. Se você não obedecer, o seu trono não vai ser eterno, Salomão, né? É claro que o trono eterno não é o de Salomão, mas sim do descendente de Salomão, que seria Jesus. Que eu não sei, como a gente já viu na genealogia, eu não sei se Jesus vem de Salomão ou se vem de Natã, mas o fato é que Jesus vem de Davi, tá? Amém. Então agora, no versículo 9, continua Davi falando para Salomão: e tu, meu filho Salomão,
conhece o Deus de teu pai e serve com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, mas se você o deixar, ele vai te rejeitar para sempre, Salomão. Olha o conselho de Davi, né? Então Davi fala, meu filho, então se esforça para conhecer o Deus que foi o do teu pai, o meu Deus. Davi está dizendo, né? Salomão, se esforça para conhecer o meu Deus. Se esforça para servir ele, mas se esforça para servir ele com todo o seu coração, Salomão. Não faz com má vontade, mas faz com amor, né? Faz com prazer, né? E eu te digo uma coisa, Salomão. Se você buscar verdadeiramente o meu Deus, Salomão, você vai encontrar ele. Então não se afaste dele, Salomão. Mas se você rejeitar o meu Deus, Salomão, ele também vai te rejeitar. E o trono já não vai ser mais seu, Salomão. Deus vai tirar de você o trono. E é o que vai acontecer, a gente vai ver, tá? Então no versículo 10 continua. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra, né? Então agora, Salomão, se esforça, tem bom ânimo e constrói a casa de Deus, porque ele te escolheu para isso, meu filho. É teu, o serviço é teu. Não tem outra pessoa para dar, não. É teu. Deus falou que é teu e é você que tem que fazer. Versículo 11. E deu Davi a Salomão, o seu filho, a planta do templo com as suas casas e as suas tesourarias, e os seus quartos superiores, e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Você vê que o templo era bem grande, né, gente? Gente, o templo tinha quarto em cima, quarto embaixo, né? Recâmaras, tudo. Gente, era bem grande o templo, né? E então, o que Davi faz agora? Davi entrega a planta, né? O projeto ali. Davi entrega para Salomão para construir conforme ele desenhou, né? E ali era um lugar bem grande, ó. Você vê que tinha ali casas dentro do templo, né? Tinha o lugar certo da tesouraria, tinha os quartos superiores, umas câmaras superiores, tinha quartos embaixo também, né? Tinha ali a casa do propiciatório também, tudo, né? Então você vê que tinha bastante coisa, né? Então era bem grande, né? Um lugar bem bonito. Quando a gente for falar sobre a construção do templo, eu vou mostrar como ele era, né? Eu vou mostrar uma fotinho para ver como que ele era, assim, né? Tá? Gente, esse templo vai demorar muito tempo para ser construído. Ele vai demorar 20 anos para Salomão construir, né? Então também é uma obra, né? Uau, né? Versículo 12 continua. E também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor. Então você vê que também tinha quartos ao redor do templo, né? Então tinha um quarto em cima, quarto embaixo, ao redor, né? Então provavelmente dentro, quem é que podia ficar dentro ali, né? Na parte ali do santo lugar, tudo, né? Só os sacerdotes. Então ali aquelas câmaras ali internas, só os sacerdotes podiam ir. Mas ali fora podiam dormir, né? O povo ali nos átrios, né? Tinham ali quartos também. E eles podiam dormir ali. Às vezes era tanta gente trabalhando, às vezes eles preferiam dormir ali, né? A gente lembra de Eli. Eli dormia no templo, né? Ali no átrio, né? A gente já falou sobre isso. Então, aqui no versículo 12, Davi diz isso, ó. E também a planta de tudo quanto tinha em mente, ele entregou, né? A saber, ele entregou a planta dos átrios do templo, ele entregou a planta das câmaras ao redor do templo, ele entregou a planta ali, né? Do lugar onde vai ficar os tesouros para a casa de Deus, né? E ele entregou também o lugar onde tinha que ficar os tesouros das coisas sagradas. Então Davi separou tudo. Você vê que tinha um monte de lugares separados certinho, né? Então no versículo 13 diz: e para as turmas dos sacerdotes, e para os levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. Então ele entregou a planta de tudo isso, né? Onde tinham que ficar os sacerdotes, os levitas, né? Todo mundo para fazer a obra do Senhor, os utensílios, ele entregou tudo isso certinho, já pronto, né? Só para ele construir, Salomão construir. Aí no versículo 14 diz que Davi foi e pegou, né? E deu todo o ouro, né? Segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério, né? Então Davi foi e pegou
entregou todo o ouro, entregou para fazer os utensílios, para fazer os objetos de cada ministério, né, que usar em cada ministério, em cada serviço. Né? Também a prata, Davi entregou, né, por peso para todos os utensílios de prata, tudo que ia ser feito com prata, ele entregou a prata para ser feito os objetos com prata, né, para cada serviço. O versículo 15 continua e diz assim: e o peso para os castiçais de ouro e suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal, e as suas candeias, também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal, e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Então ele está entregando tudo, gente, para ser feito tudo ali para a casa de Deus, utensílios, para ser construído todos os objetos ali. Versículo 16 continua: também deu o ouro por peso para as mesas da proposição, né? Então ali iam construir mais mesas, né? Você lembra que era uma mesa que tinha no outro templo, agora vai construir mais, né? Então parece que é uma coisa bem, né, robusta, uma coisa bem bonita, né? Diga assim. Para cada mesa, né? Como também a prata para as mesas de prata, né? Versículo 17. E ouro puro para os garfos, né? Então os garfos lá que eles usavam ali para o altar de bronze, né? Era ouro puro. E ele estava separando tudo ali para fazerem, trabalharem, né? E o ouro ali também para as bacias, né? E para os jarros e para as taças de ouro, né? Para cada taça, né? Ele deu o ouro lá, o peso de ouro, né? Como também para as taças de prata, também ele deu o peso necessário para cada taça de prata ali. E diz aqui no versículo 18: e para o altar do incenso, né? Ouro purificado. Então eles vão fazer tudo ali, né? Para o altar de incenso ele deu o ouro purificado ali para fazer o altar de incenso, né? Tudo sendo trabalhado de novo, né? E muito bem feito, né? Então diz o peso necessário ele deu para o altar de incenso, e também o ouro, né, para o modelo do carro, a saber dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Então ele separou tudo isso para ser feito tudo de novo, né, e ainda mais glamouroso, né, ainda mais bonito do que o primeiro. Versículo 19 continua: tudo isto disse Davi, fez-me entender o Senhor por escrito da sua mão, a saber, todas as obras dessa planta. Então Davi está dizendo aqui, ó, eu peguei um papel, né, não era papel, né, papiro, sei lá, naquela época, né, não é como hoje que a gente pega esse papelzinho assim, né, mas ele fala, ó, Deus me fez ter entendimento e eu comecei a desenhar e Deus foi me mostrando, e eu fui desenhando e Deus foi me mostrando tudo isso, né, é isso que Davi está dizendo. Versículo 20, e disse Davi a Salomão seu filho, esforça-te e tem bom ânimo. A gente vê que Salomão devia estar com muito medo, porque Davi fala muito isso para Salomão. Davi fala muito, se esforça e se anima, parece que ele está bem desanimado, né? Ou meio com medo, né? É essa impressão que dá. E Davi fala de novo, ó, se esforça, né? Se anima, né? E faz a obra de Deus, né? Não fica com medo, não fica apavorado, porque a verdade é que Deus é contigo, Salomão. Deus vai te ajudar, Deus não vai te desamparar até que tudo dê certo e você erga o templo dele, você construa esse templo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí a gente vai ver que vai levar 20 anos para ele construir esse templo. Aí no versículo 21, gente, para finalizar a aula de hoje, diz assim: e eis que aí tem as turmas dos sacerdotes e dos levitas, para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda a espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os teus mandados. Aqui... a última vez que a gente está vendo Davi falar, a partir de agora a gente vai começar a estudar os Salmos, depois a gente vai ver as últimas palavras de Davi e a morte de Davi, tá? Então esse daqui foi o último contexto que a gente viu Davi falando, né? Davi falou para Salomão se animar, que tem bastante gente para ajudar ele, tá? Então a partir de segunda-feira a gente vai ler todos os salmos que Davi escreveu, que são muitos. Então a gente vai ficar aí um mês, eu acho, para mais, só lendo salmos, tá, gente? Então a gente vai começar a ler bastante salmos. Quando terminar todos os salmos do tempo de Davi, escritos por Davi ou não, que sejam anônimos, mas que eu veja que é ali do tempo de Davi, a gente vai ler. Quando terminar todos os salmos, a gente vai voltar para o segundo livro de Samuel, para o capítulo 23, onde fala sobre as últimas palavras de Davi, né? E então a gente entra no livro de Reis para falar sobre a morte de Davi, tá bom? Então, amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que a palavra de Deus venha a morar dentro de nós, que venhamos a guardar todo esse ensinamento, né? Muito bem guardado, para que não venhamos a esquecer, que o inimigo não venha nos roubar, né? Amém? Teve
uma pergunta, uma aluna no Instagram me perguntou assim, qual é a melhor forma de eu decorar a Bíblia, né? E, gente, decorar não é bom. Decorar não é bom. Você não precisa decorar a Bíblia, né? Eu não sei de cabeça versículo nada, eu vou te falar aqui. Você não tem que decorar a Bíblia. Você tem que entender. Você tem que entender, você tem que compreender e entender aquilo que está sendo dito, tá? Existe um filósofo, eu não lembro agora qual que ele diz o seguinte, ele fala sobre isso, né? Quando você compreende uma coisa, né? Ao ponto de você começar a questionar aquela coisa, e quando você questiona, você aprende mais, porque o questionamento é isso, né? É a busca por respostas, e você encontra respostas, e você vai aprendendo mais, a partir do... Igual essa questão da genealogia aqui, gente, eram perguntas, a gente encontrou respostas, e a gente vai aprendendo mais, a partir do momento que a gente começa a questionar, a gente lê e começa a ter dúvidas, e começa a questionar aquelas dúvidas, e começa a buscar, então a gente começa a compreender, né, aquele texto, começa a compreender aquilo que a gente está fazendo. Agora, se eu não tenho compreensão daquilo, se eu não tenho entendimento ao ponto de questionar, mas por que isso, né? Se eu não tenho esse entendimento, essa compreensão e esses tipos de questionamento, eu não estou entendendo o que eu estou lendo, eu só estou decorando. Então, esse é o problema. A gente não tem que decorar nada, a gente tem que entender, tem que compreender, tá? Então, é isso que eu fiz hoje. Às vezes eu dou aula aqui, eu falo pra vocês, nossa, caramba, mas me veio na cabeça, como que isso aconteceu se Deus havia falado que não sei o que, não sei o que. Então, eu fui estudar. Eu falei, não, mas peraí, tem alguma coisa aí errada. E comecei a estudar, eu falei, não tá errada, né? A Bíblia não é doida, né? A Bíblia não se contradiz, né? A Bíblia não... Tem uma explicação, tudo tem uma explicação, né? E é isso, gente. Quando a gente começa a buscar as explicações, né? Quando a gente questiona, compreende, busca as explicações, a gente entende. Então a gente não precisa decorar nada. Eu não preciso decorar nada na Bíblia, eu preciso entender. Então eu não preciso decorar o versículo tal, o capítulo tal. Eu preciso entender o que está sendo escrito ali, né? O que qual era a mensagem, né? Esse é o importante, é eu entender a mensagem. Porque independente de eu decorar versículo, capítulo, eu sei a mensagem, né? E eu vou saber dizê-la em qualquer lugar que eu vá, em qualquer instante, né? E quando a gente entende uma coisa, né, quando a gente compreende uma coisa, aquilo vira conhecimento, né? Então, decorar não é conhecimento. Tanto que tem muitas coisas que você já decorou na vida e você já não lembra mais, né? Às vezes você tinha alguma prova na escola, você decorou um negócio, né? Você faz até esquema para decorar, né? E hoje você já não lembra mais, porque não virou conhecimento. Decorar não é conhecimento. Tá? Então, o conhecimento, gente, é aquilo que fica, pode passar tempos e tempos e tempos. Eu posso não lembrar exatamente do jeito que foi dito, do que me foi falado, mas eu sei o contexto, eu sei a base. Foi o que eu acabei de falar aqui, existe um filósofo que falou, gente, eu não lembro exatamente como o filósofo falou, mas eu sei o contexto do que ele falou, eu sei o que ele quis dizer. Então, eu posso dizer hoje com as minhas palavras o que ele quis dizer. Entende? E é isso que é importante pra gente, tá? Não é decorar a Bíblia, mas sim entendê-la, compreendê-la, ao ponto de eu poder explicar pra outra pessoa com as minhas palavras, tá bom? Então, amém. Amém, que Deus abençoe a todos nós, gente. E até segunda-feira, com a graça de Deus, a gente vai estudar Salmos. Segunda-feira vai começar a maratona em Salmos, vai ser muito bom, glória a Deus. Salmos é um livro pra gente refletir bastante, amém. Eu vou desligar o Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? E eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Deus abençoe a todos aí do Facebook, Instagram e YouTube. E até segunda-feira, com a graça de Deus.